Bom dia, gente. Vou um pouquinho arrumada demais pra aula, porque eu acho esse top com esse negócio um pouco arrumado. Mas eu tô com essa saia aqui que todo mundo me pergunta de onde é, que eu não sei de onde é, que eu ganhei, tá? É isso, gente. Estou tirando as coisas aqui da tomada. Tô um pouquinho atrasada, mas não vou deixar de tomar meu café da manhã, porque essa aula é de manhã, que é de escrita criativa de poesia. Vamos ver o que vai ser isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Oi, gente. Eu acabei de fazer um vídeo mostrando as minhas coisas da faculdade no TikTok. E eu vou mostrar aqui também, tá? Essa é a minha eco bag. Eu espero que não fique repetitivo, mas eu acho que nem todo mundo daqui assiste meu TikTok, né? Então, vamos lá. Esses dois caderninhos eu uso junto, que é o meu planner de 2024, que eu já mostrei pra vocês, que é da Cícero. Eu não tenho o link dessa eco bag, gente, porque a minha mãe comprou essa querida diva babilônica em Paraty mesmo, numa loja local. Então assim, eu não sei se foi a minha mãe ou minha Dinda, talvez tenha sido a minha Dinda, alguém, mas eu não tenho o link, é isso. É muito legal e eu uso ela por isso, porque ela tem um bolsinho já dentro dela e ela tem esse chaveiro aqui que eu uso pra colocar a minha chave. Eu faço tic-tic. Aí nesse bolsinho aqui eu coloco o meu creme pras mãos, que tá bem velho, mas ele ainda serve. Eu coloco meu fone de ouvido e eu coloco o meu cartãozinho de ônibus, né, que agora eu tô indo de ônibus. E eu também coloco um isqueiro. Aí, junto, eu levo essa cadernetinha que a mãe da minha amiga fez, foi a Roberta, que é @arte no pano e no papel. E veio junto quando eu comprei uma outra coisinha dela, que geralmente é ela que faz os meus caderninhos de leitura. Não é geralmente, é sempre ela que faz. E eu tô usando esse aqui porque agora eu comecei a fazer aula de escrita criativa. Então, inclusive isso que eu vou falar pra vocês. Vou deixar já aqui como estão as minhas aulas e como tá esse semestre. Mas eu tô fazendo aula de escrita criativa em poesia.
Então, eu acho que a gente vai trabalhar muito e talvez as minhas ideias para voltar a escrever poesia voltem mais, né? Com o exercício de escrever toda semana. Então, eu coloquei esse caderninho separado porque não é sobre matéria, sabe? Aí ele fica junto, bem assim, que eles combinam, né? Ele fica assim. Aí eu tenho, obviamente, uma necessairezinha pequenininha, onde eu tenho álcool e gel, papel assim, né? Não é papel, é lencinho, né? Do dia a dia. Remédio para cólica, obviamente, os meus protetores labiais. E eu tenho um... Gente, como é que se chama? Desodorante. Minha carteira, que tá toda surrada, eu preciso de uma nova. Eu sempre deixo uma presilha, que eu acabei de derrubar. E eu vou colocar ela dentro, eu tô com medo de quebrar ela. Eu vou colocar ela dentro da minha coisinha. Eu tenho essa pasta. Essa pasta aqui, ela é o meu caderno. Por quê? Porque eu tenho um fichário grande, que eu já mostrei outras vezes pra vocês, que eu comprei na Amazon. Só que eu não gosto de levar ele porque eu acho ele muito trambolho, pesado. Então o que eu faço? Eu compro cores coloridas e é assim que eu divido as matérias. Então tem sempre uma cor pra cada matéria. E eu vou levando as páginas na pasta e escrevendo no dia. E daí depois, no final do semestre, eu coloco tudo junto. Ou tipo, vou pondo no meio do semestre e tal. O maior trambolho é o meu estojo novo, que eu fiquei muito feliz porque eu tenho muita tralha. Minhas tralhas. Essa primeira aqui, ela é de canetas e lápis e lapiseiras, canetas pretas. Aqui por dentro, que é a maior zona, ela tem algumas coisas. Ela tem essas fichinhas de cartão, post-its, mais post-it. Esse aqui é um pouco maior e ele tem esse formato assim. Post-it transparente, que eu tô usando muito pra escrever nos livros. Aí eu tenho uma washi tape bonitinha. Tesoura, que é muito útil na faculdade de letras. Grampeador, que também é uma utilidade muito forte pra mim. Todas as minhas canetas coloridas, que eu uso muito, tá? Tudo que eu anoto na faculdade é com cor, junto da preta. E daí eu tenho fita colorida. Aí eu tenho alguns grampos, que eu não sei se isso interessa a vocês, mas esse é o tipo de grampo que eu compro. A última parte, que tem esse chaveiro aqui, é a parte dos marca-textos. Eu também tenho muito marca-texto. Ontem eu estava com este livrinho aqui, que é um bom assunto pra gente falar rapidamente, enquanto eu não tá ainda na hora de fazer o almoço. Lemos o Papel de Parede Amarelo, mas antes disso vou falar pra vocês sobre as aulas que eu tô tendo, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo. Comecei a colocar aqui na frente com o planner nesse marca-texto que é transparente para eu poder tirar depois quando sair esse semestre. Mas segunda-feira eu tenho literatura e ensino, na terça-feira eu tenho pragmática e modelos de análise linguística, na quarta-feira eu tenho metodologia, na quinta-feira eu tenho a continuação de noite de modelos de análise de linguística e pragmática, que foi dividido entre duas aulas, e daí na parte da manhã eu tenho a escrita criativa em poesia. E na sexta-feira eu tenho metodologia de novo, porque é uma matéria com 8 créditos. Então, né, são 8 aulas. Literatura e ensino até agora tá sendo a minha preferida, que é um dos meus professores preferidos. Ele foca bastante em leitura e a ideia dele para essa aula é a gente ler não somente textos teóricos, que graças a Deus, né, não é só sobre isso, porque muitas vezes a teoria literária em letras fica meio que na parte só texto teórico e pouco envolvimento, mas a proposta dele é sempre discutir toda a aula um texto teórico e depois um conto. E neste caso foi um conto um pouco maior, né, que é o Papel de Parede Amarelo. Opa! Papel de Parede Amarelo. E é um conto que eu já tinha aqui e eu recebi da Ju Brócolis, e eu não tinha lido ainda, então foi muito bom ter lido assim e já discutido ele. Acho que é um conto que tem muitas camadas. Claro que o meu olhar, quando eu leio para a sala de aula, ele é muito mais crítico, ele procura muito mais coisa do que o meu olhar de leitura por hobby, né? E é muito interessante esse conto, é muito interessante a forma que esse professor vai ver, né,
esse nosso lado. E eu também tô muito empolgada pra de escrita criativa, como vocês podem ver, né? Porque a ideia é toda semana a gente entregar alguma coisa, escrever de alguma forma, brincar de alguma forma. Então isso é muito legal. E eu gosto quando a gente mexe de fato com as coisas. Então por isso que eu gosto que a gente mexa no texto, eu gosto que a gente mexa com a poesia e não só lê sobre, sabe? Então a ideia dele é como trabalhar a partir, sabe, da literatura. Porque o que a gente tem na escola da literatura, com ela sendo, modernismo, nananã, barroco, nanã, elementos literários, não é o estudo da literatura. O estudo da literatura seria ler e discutir. E como a gente faz os nossos alunos lerem e discutirem, e como a gente trabalha a teoria por cima disso. Eu acho que a ideia dele é tentar produzir isso em nós como professores, né? Tentar fazer discussões sobre livros em sala de aula e sobre leituras em sala de aula. E textos que podem ser lidos e podem gerar várias interpretações, que a gente pode trabalhar a literatura que a escola pede por meio disso, sabe? E, enfim, Papel de Parede Amarelo, se vocês querem saber, é um texto, é um conto que vai muito pro terror. E o que foi comentado na sala de aula é que o terror nas mulheres e, enfim, quando não são homens brancos cis, né, é um terror real e por isso que ele assusta, que é o medo de existir, porque existir causa medo. Esse conto é de 1892 e a Charlotte foi, tipo, muito lutadora pelos direitos femininos e etc. Então, vista muito como uma feminista e, enfim. E esse conto a gente tem uma mulher na protagonista, que a gente não sabe o nome dela, a gente só sabe o nome do marido e das pessoas ao redor dela. A gente sabe que ela tá escrevendo meio que num formato diário, apesar de ter também pensamentos dela, mas é meio que nesse formato escrita diário. E que ela não pode escrever, que ela está sendo diagnosticada pelo marido, que é médico, como tendo uma doença, e que ela não se sente bem, né, não tem vontade de fazer as coisas, e que ela tá sendo proibida de escrever. Então ela tá escrevendo nesse diário de forma escondida, né? Aí é interessante pensar que ela vai... Bom, esse conto vai falar muito sobre o abuso e o aprisionamento da mulher, mas de muitas camadas você pode interpretar esse conto. Acho que é muito interessante. Você pode interpretar como se, tipo, ela não percebesse de fato que o marido prendia ela e começa a perceber, como se ela tentasse se convencer que no começo que o marido não é tudo isso de ruim, e depois percebe que ele é sim, sabe? Porque vai tendo uma mudança na defesa dela ao marido com o passar do conto. O que é muito interessante, né, gente? É muito real, porque, enfim... E ela fica aprisionada nesse quarto com esse papel de parede amarelo, que ela vai vendo uma projeção da vida dela, mais ou menos, nesse papel que ela chama no começo de horroroso. É muito interessante, gente, muito interessante. Eu recomendo muito que vocês leiam. Ele tá disponível no Kindle Unlimited. Um conto muito bacana. Vai pro terror, né, real, mas também até um pouco surreal, como ela começa a ver esse papel de parede e o que acontece, enfim. Lindo. É isso. Ele tava na minha coisa, mas não vai estar mais. Esse foi um tour e essa foi uma conversa sobre as minhas aulas e o que eu tô gostando. Eu até agora não tive nenhuma aula de metodologia, porque tava sem professor, e daí a secretaria tá em greve. E daí a secretaria em greve nos diz que não temos aviso, né? Então, tipo assim, aparentemente o professor na sexta-feira ele foi, só que a gente não soube que já tinha professor. E daí eu não sei o que vai ser agora, como é que vão nos avisar e avisar a turma inteira, enfim, tá ótimo. Ih, vai sair me mordendo no vlog. Ah, tu tá gravando? Isso é ridículo. Oi, hoje tá um pouco mais friozinho. Eu queria falar pra vocês sobre o meu cansaço. Ele é real e ele é real, ele é muito real, gente. De verdade, tipo assim,
se mudar no meio do mês e acontecer todas as coisas que aconteceu, que meu siso ficou mal, eu tomei 2 antibióticos. Gente, mexeu com a minha cabeça num nível que eu estou 100% exausta o tempo inteiro. E assim, eu não sinto que eu tô descansando, sabe? Mas eu tô melhor. Eu só queria dizer pra vocês que, assim, começo de semestre foi um caos pra mim. Foi de verdade caótico. Eu já tive muitas leituras pra ler. Como eu falei pra vocês, teve o conto. E daí a gente leu o texto do Antônio Cândido, que foi O Direito à Literatura. É um texto muito bom, acho que todo mundo que faz literatura deveria ler. E daí depois a gente vai, na semana que, né, eu vou postar na segunda e eu vou ter lido, daí eu tenho que ler para essa segunda-feira, O Direito à Literatura 30 anos depois, que foi para um professor da faculdade minha que fez. E daí a gente vai ler 2 contos da Kate Chopin, que é História de uma Hora e Uma Mulher Respeitável. Tô louca pra ler esses contos, eu acho que eu nunca li nada dela, que eu lembre. Em Pragmática, a gente tá acompanhando o texto, pra quem quer saber, né? Porque eu acho que as pessoas gostam, do Gramsci, que se chama... Ele tá ao contrário. O texto do Gramsci, que se chama Pragmática, Problemas, Críticas, Perspectivas da Linguística. E daí é isso que o professor tá usando na aula. Aí, em análise linguística, a gente tá vendo alguns textos. Ela não é uma professora que dá tanta prioridade em debate. Então, eu vou ser muito sincera pra vocês, gente. Eu não tenho, assim, o tempo da minha vida pra ler todos os textos da faculdade. E a gente vai aprender, quando a gente tá na faculdade, a entender que professor segue o texto, que professor exige um debate, que professor é legal você alcançar esse debate, e que professor vai, tipo, colocar todo o texto em slide e depois você vai conseguir ler, tipo, quando estiver mais perto da prova, ou enfim, ver a forma que vai ser cobrado. Mas você não vai conseguir ler tudo. Ou, em sua maioria, você não vai dar... Tipo assim, talvez alguém consiga ler todos os textos da faculdade, mas é a minoria da minoria, sabe? É isso, assim, ela coloca tudo por slide do texto. Então, o que a gente leu até agora foi nota de um antropólogo cansado, alguns capítulos de diferente do que é um pouco o conteúdo. Aí, de experiência de criação literária, eu tive uma aula só e a gente tá pra ler um mini texto que se chama... Um mini texto que é tipo de 30 e poucas páginas, que se chama O que é Comunicação Poética, do Décio Pignatari. E eu comecei a ler esse texto, mas eu ainda não terminei, como não teve aula essa semana, porque a professora pegou Covid. Como não teve aula essa semana, eu vou ficar, né, pra ler ele uma semana a mais, né? Então eu não me matei pra ler esse texto, já que, como eu falei pra vocês, eu ando exausta. A metodologia, a prof foi chamada, então a gente finalmente tem professor. A gente tá lendo esse texto que eu estou acompanhando agora, que é a fabricação da disciplina escolar português, do Clécio Bunzen, sei lá. E a gente tem que fazer um memorial até quarta-feira sobre a nossa experiência escolar. Essa é uma aula de 8 créditos, que acontece 2 vezes por semana, né? Em 4 aulas. E é uma aula que é muito importante para a parte do estágio. Então, é uma aula que eu vou com certeza me dedicar a ler os textos. E é isso. É isso por enquanto que eu tenho a dizer. Sobre esse texto que eu tô lendo, ele é um pouco cansativo. Tipo, não é um texto difícil, mas é um texto que demanda um pouco. É isso.
Vocês estão no meu chão. É sobre isso. Esse é o último dia desse vlog. E ontem eu dei uma lida bem boa nos textos da faculdade. Eu agora tô com uma impressora também. Obrigada, sogrinha, por ter deixado a sua conosco. E eu queria falar um pouco pra vocês sobre o que eu andei lendo e as coisas que eu imprimi e como tá a organização das coisas. Como a minha professora ficou com Covid, eu tô 2/5, né, sem aula, 2/5 de manhã, que é a da linguagem poética, então ela deixou alguns textos pra gente. Esse aqui, quer dizer, linguagem poética é o nome do texto, perdão. Deixou alguns textos pra gente, né, que eu falei alguns pra vocês. Eu falei o primeiro pra vocês, eu imprimi, porque não tava conseguindo ler pelo celular ele. É aqueles, né, que um negócio é em 2 páginas e eu acho, assim, cansativo demais. Esse texto, ele foi super bom, super gostoso, muito interessante pra quem quer aprender um pouco mais sobre a poesia e ritmo, enfim, como ler poesia, talvez. Eu ainda acho essa parte super difícil, por isso que eu tô treinando. Tô tentando fazer toda quinta-feira lendo poesia no Instagram e no TikTok, então, né, vamos ver como é que vai sair. E, enfim, ela passou esse texto pra gente. Aí, a gente também teve o texto O Signo da Poesia e o Signo da Prosa, em que a autora tenta, né, definir a diferença de prosa e poesia. Esse foi um texto bem mais truncado pra mim. Ele é um texto muito interessante, mas bem mais difícil, assim, porque nem a autora sabe direito onde vai chegar, sabe? É uma coisa muito ainda difícil definir o que é poesia, o que é a prosa, enfim. Mas é muito interessante também pra quem tem essa pergunta, enfim. Aí ela mandou a gente imprimir 2 poemas pra gente ter aula online essa semana, né? Porque seria a segunda semana dela de quarentena, então o primeiro poema foi do Manuel Bandeira e o segundo é do Oswald de Andrade. Vou ler primeiro do Manuel Bandeira para vocês. Como em turvas águas de enchente, me sinto a meio submergido entre destroços do presente, dividido, subdividido, onde rola enorme o boi morto. Boi morto, boi morto, boi morto. Árvores da paisagem calma, convosco altas tão marginais. Fica a alma, a antônita alma, antônita para jamais. Que o corpo esse vai com um boi morto. Boi morto, boi morto, boi morto. Boi morto, boi descomido. Boi espantosamente, boi. Morto. Sem forma ou sentido, ou significado. O que foi, ninguém sabe. Agora é boi morto. Boi morto, boi morto, boi morto. Oswald de Andrade se chama Medo da Senhora e... Medo da Senhora. A escrava pegou a filha nascida nas costas e se atirou no Paraíba, para que a criança não fosse judiada. De literatura e ensino, eu imprimi o texto Uma Mulher Responsável, que eu ainda tenho que ler. Eu acho que eu vou ler agora no sol. Dentro de casa tá um pouquinho fresquinho, porque essa noite fez sei lá, 20 graus, um pouco menos até. E daí fica bem fresquinho dentro de casa, mas agora já tá um sol, então eu vou colocar um short pra ler este que falta no sol. Este é o conto que falta. Eu li o outro, que eu não lembro o nome agora. Meu Deus, sou péssima. Mas eu li o outro no Kindle, e porque o PDF tava ok, não era um xerox, né? O que é xerox eu tô escaneando. E esse aqui eu só imprimi porque a professora pediu pra gente imprimir, talvez porque a gente vai anotar em cima e tal. Aí, agora, os do modelo de análise linguística, eu tinha falado pra vocês que eu não ia focar tanto nos textos desses, porque ela faz bastante, né, a aula por meio de explicar o texto na aula e colocar slides. Só que eu gostei desses 2, eu acho que seria interessante pra aula, então eu imprimi esses que faltavam e eu vou deixar, eu acho que eu não tenho o nome deles aqui, mas eu vou deixar o nome de ambos. Eu não li esses ainda, mas vou dar uma lidinha e uma acompanhada pra aula de terça e quinta. E, enfim, é isso. Vou ler esse livro agora. Esse conto da Kate Chopin, não sei. E o primeiro eu achei muito interessante. O primeiro também vai nesse lado, né,
da dificuldade da mulher que tem que ser dona de casa e dona do lar e o que ela sente com o marido. O primeiro é muito curto, também é um ótimo livro para se ler num Halloween assim, e também com essa crítica social, né, de que a mulher é meio que presa a isso, principalmente naquela época, mas enfim, até hoje em dia. E muito forte. Eu vou deixar o nome aqui, gente, que eu esqueci dele. Esqueci o nome, mas enfim. Eu li ontem nos sprints, a gente fez uma live e eu foquei bastante nas leituras do texto da faculdade. Enfim, é isso, gente. Vou ler esse aqui no solzinho e já atualizo vocês. Bom, terminei a leitura, e daí eu terminei as duas leituras. O outro conto se chama Uma História de uma Hora. Desculpa, gente, tinha esquecido o nome. Esse aqui é Uma Mulher Respeitável. Eles dois contam, né, da visão feminina de uma mulher e de duas mulheres, no caso, no meio do casamento. Esse aqui vai contar mais sobre um novo desejo, né? Chega um amigo deste marido a esta casa e, enfim, o que acontece com essa mulher com isso. E o outro, como eu falei pra vocês, é mais sobre uma perspectiva do casamento como um fardo, né? E daí envolve a morte. Enfim, bem interessante o outro. Gostei um pouco mais do outro, mas esse aqui também a escrita é muito boa. Acho que eu vou procurar se tem algum livro da autora de contos e tal, porque eu gostei bastante. Achei bem interessante. E é isso, gente. Vou terminar de editar esse vídeo, então, porque já estamos na segunda-feira de manhã, que é quando eu vou postar. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria recapitular algumas perguntas que sempre me façam, né? Qual faculdade que eu faço e o que eu acho da faculdade. Bom, eu tenho um vídeo todo falando sobre a faculdade de letras, eu faço letras português. E eu acho que fazer a licenciatura depois do bacharel. Na minha faculdade, a licenciatura não precisa de TCC, o bacharel precisa. Então, a licenciatura seria a parte dos estágios, né? E seriam 2 semestres de estágio. Eu tô entre o 6º, 7º e 8º semestre. Por que 6º, 7º e 8º semestre? Porque o que eu faço? Eu geralmente pego bastante aula no primeiro semestre e não tantas no segundo. Então eu tenho algumas disciplinas que não estão tão adiantadas e outras que estão bem mais adiantadas. E é mais ou menos isso. Então, né, eu falei as turmas que eu tô tendo. Semestre que vem é pra eu começar já a parte dos estágios, pra licenciatura primeiro. E é isso, qualquer dúvida sobre a faculdade, vocês podem me perguntar aqui embaixo, mas eu provavelmente já respondi o vídeo de estudo sobre a faculdade de letras, que eu vou deixar linkado na descrição, assim como a playlist dos vlogs da faculdade, caso você queira se incentivar. Eu gosto de ver esses vlogs de estudo e fazer, porque me incentiva a estudar e quando eu vejo também me incentiva. Então eu espero que isso tenha incentivado vocês de alguma forma. Muitas pessoas perguntaram na minha live se a minha faculdade vai aderir à greve. Até agora a gente não sabe. A parte de secretaria tá em greve, então a biblioteca da universidade tá em greve. O RU ficou em greve por um dia inteiro, mas já voltou ao normal. E os professores estão para se reunir, então a gente não sabe direito. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo.